Olá, bem-vindo a mais um vídeo sobre HTML e CSS. No vídeo de hoje veremos aqui como é que era a estrutura do HTML antes do HTML5. Então no HTML4 a estrutura era dessa forma. A gente tinha vários elementos div, onde a gente formatava através da classe CSS. Por exemplo, header, para a gente colocar título com logo, com alguns links aí principais, né? Geralmente com a logo e com algum texto aí do site. Uma barra de navegação que pode ser superior ou inferior, nesse caso desse exemplo seria uma barra superior, mas ela poderia estar localizada à esquerda ou em algum outro local. A gente tem também, né, do lado esquerdo aqui, uma section. A section seria uma seção do conteúdo, né, onde a gente colocaria os demais conteúdos. E a gente teria dentro da section uns blocos aqui de cabeçalho e rodapé, né, da página. Então, o cabeçalho daquela section, por exemplo, é um artigo do Wikipedia, por exemplo, né, e o rodapé, onde a gente colocaria alguns links, e no header alguns dados de cabeçalho ali, dizendo em que página a gente se encontra. A gente tem também o conteúdo, né, div article, né, a gente teria o conteúdo aqui dentro, e do lado direito aqui, a gente teria um menu secundário, um conteúdo aí, que é o menu aside, então menu secundário. E um rodapé aqui com alguns links finais, mapa do site, contatos e por aí vai. Aí o que aconteceu com o HTML5? Ele facilitou isso aqui, eliminando todas essas divs, criando tags ou marcadores próprios para cada finalidade. Então, para o header, para o cabeçalho da página, geralmente tem um logo, né, e o título, a gente põe aí a tag header. A gente tem também o bloco nav, de navegação, né, menu de navegação principal, com os principais links lá, com os menus e submenus. E a gente tem também, né, a section, e a section ela pode ter aí os artigos podem ter seus cabeçalhos e rodapés, e a gente tem o rodapé da página, né, da página do site, assim como a gente tem o cabeçalho, e não menos importante, a gente tem um aside, que a gente coloca um conteúdo secundário, pode ser menu, pode ser imagem, pode ser chamadas ali para determinados conteúdos, né? Bom, então para entender melhor como é que isso funciona, criei um arquivo CSS, né? Nosso código-fonte aqui. E nesse arquivo CSS a gente tem aqui, arquivo não, coloquei numa página mesmo, né? Página de artigo aqui digamos, de um site de notícia, qualquer outro. Então, de um site comum. Então o restante da estrutura permanece a mesma. Então eu coloquei os 5 elementos principais. Eu não coloquei aqui a section, tá? Porque a section ela pode estar dentro de um artigo, por exemplo, na Wikipedia, cada pedaço de um artigo pode ser uma section, né? Então subtítulo. E pode ser o contrário, pode ter uma section com vários artigos também. Então, como isso é variado, eu coloquei os elementos principais, que é o header, né, que é o cabeçalho, o nav, que é o menu de navegação, né, que vai ficar em cima, o article, que é o conteúdo principal, a gente coloca aqui dentro. Se for a página de um artigo, então se fosse a página de um artigo, a gente teria o article, e dentro do article a gente poderia ter também as seções, só que eu não vou colocar seção aqui, né? E tem um aside, que é o menu, né, secundário, e tem um footer, que vai ser o rodapé aí, né, com links e menus aí, extras. Legal. Aqui eu coloquei uma cor de fundo, um cinza meio azulado, né? Eu coloquei uma bordinha, então isso aqui é só a formatação. Se não estiver entendendo esse código, não tem problema. Isso aqui é só para mostrar como é que a página se comporta. Aí depois disso a gente pode vir aqui e alterar. Então eu coloquei a fonte aqui Arial, tamanho da fonte 30. Então eu coloquei aí um espaçamento superior esquerdo, né? E todos os lados aqui que o padding, né, interno ali da área da caixa. E uma margem inferior aqui de 20 pixels aqui, né, um distanciamento de 20 pixels entre os elementos. Legal. E antes dos elementos eu coloquei aqui uma tag, um texto fixo menor. Por quê? Eu quero mostrar qual a tag que está sendo impresso naquele momento. Então, esse content aqui, ó, before e after, a gente pode colocar no conteúdo a ser apresentado sem que o conteúdo exista. Isso é extremamente importante porque em determinadas situações eu quero colocar um conteúdo fixo para ser exibido na tela, e aí um jeito de fazer isso é colocar esse texto fixo no content e utilizar o nome do tag, ID, no caso da ID é o jogo da velha, né? Ou da classe, que começa com um ponto, ou pseudoclasse, que é 2 pontos, né? O nome, o nome do marcador, 2 pontos, e o nome do pseudo-elemento.
Então a gente pode usar o pseudo-elemento e a gente pode usar o content. Então eu só quero que apareça o sinal de menor ali no conteúdo exibido. E a mesma coisa eu fiz no after, que é depois, né? Depois eu quero uma tag ali de fechamento, né? do elemento, para demonstrar o elemento. Beleza? E aqui no article eu coloquei um comportamento especial que ele vai ficar, né, flutuado à esquerda, porque ele vai ficar no centro. Então eu quero que o article fique flutuado à esquerda, e quando eu coloco float ele vai sendo na sequência, ou seja, e o side eu quero que seja à esquerda, o próximo à esquerda, né? Então esse aqui é o layout aqui box, né, de caixa, que eu vou colocando ali um do lado do outro. E aqui no footer, como está clear both, então eu quero que ele limpe, ele ocupe uma linha sozinho. Então todos os outros elementos vão ocupar uma linha, uma linha, uma linha. Article aqui, side aqui, do lado direito, e aí o footer embaixo, beleza? Então aqui o body está em branco, então se a gente olhar a página não tem nada, só tem o código CSS, né? Então se a gente for começar aqui, ó, primeiro elemento header, né? Que é onde a gente vai colocar o título da página, logo e tal. Então aqui eu vou colocar basicamente o nome do elemento como conteúdo. Eu quero que ele exiba o conteúdo header. Então por causa desse after, né, para todos os elementos header, nav, article e aside, after e before, ele vai escrever header na tela e vai colocar aí o sinal de menor e de maior. Então vamos ver como é que isso vai ficar, ó, né? Vai ficar assim. Legal, né? Agora vou colocar os outros elementos. Debaixo do header, logo depois do header, normalmente a gente tem um menu de navegação superior. Se a gente for na maioria dos sites, o menu tá por ali, né? E quando a gente está no layout responsivo, esse menu sai daqui e vira aquele menu sanduíche, que é o menu ali, né, com os 3 risquinhos. Parece um sanduíche lá, né? Então aí vira aquele menu sanduíche no caso do smartphone. Então no caso aqui, por enquanto, a gente não vai fazer essa transformação, mas vou trazer vídeos futuros demonstrando como fazer isso também, ok? Usando só HTML e CSS. Então agora a gente vai para o menu de navegação, que é o nav, né? Então essa é a estrutura normal. Então eu quero que exiba o texto nav, e aí ele vai colocar aqui o before e o after. Então o sinal de menor e maior aparece por causa do before e do after. Então legalzinho. E agora os dois componentes aqui, o section e o aside, eu quero que apareça aí um do lado do outro. Por isso que tem esse float. Então esse float é justamente para ele aparecer do lado do outro. Não importa se ele está left aqui, tá? Poderia colocar right aqui também, né? Mas o left aqui já resolve, tá? Vamos lá, né? Então agora o menu, o conteúdo principal, que é o article, na verdade o article, né? Artigo, e esse aqui é o texto que eu quero que exiba, que é exatamente o mesmo nome. Então se eu colocar um só, ele já vai ocupar o lado esquerdo e vai deixar um pedacinho aqui do lado direito, né? E aí eu vou colocar mais um, né? O menu de navegação, né? Nave não, agora é a side, né? Que é o menu de navegação ou uma área de conteúdo secundário. Então muitos sites têm um menu secundário aqui, porque geralmente as pessoas aqui no Brasil, em boa parte aqui do lado ocidental, né, leem da esquerda para a direita, então o conteúdo fica do lado esquerdo. Se for numa região oriental, geralmente lê da direita para a esquerda, então provavelmente inverteria aí, né, o conteúdo para a direita e o menu secundário, o conteúdo secundário para, né, a esquerda, ok? Então esse aqui é porque a gente está num país que a gente lê da esquerda para a direita. Bom, vamos lá. A site, né? Aí ele vem o aside, que é um menu é um conteúdo até menor. Então o article ele tem, que é o conteúdo principal, tem que ficar maior. E aí a gente vai para o footer, né, para ir para os finalmente aqui, né, do vídeo. Então footer. E essa é a estrutura, né? Então com isso a gente está vendo como é que funciona. E aqui para a altura a gente pode usar a altura flexível, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Eu vou deixar isso para outro vídeo, né, para a formatação visual desse cara. É só para entender como é que esses elementos trabalham e onde eles ficam posicionados, ok? Então este vídeo fica por aqui e te espero aí no próximo vídeo e até lá!